Bem-vindo a mais um dia da Semana Digital do Varejo. E hoje encerrando com o tão esperado Instagram. Garanto que você estava esperando por esse dia. O Instagram hoje é a rede social preferida aí de todos, né? A maior adesão, a maior migração hoje acontece com o Instagram. Nós deixamos ele por último e tem um motivo para isso, porque nós canalizamos todo o conteúdo de acordo com uma sequência para que o Instagram encerrasse essa estratégia no sentido de conteúdo, foto e interação com o usuário. E você vai entender o porquê disso. A base do Instagram é o conteúdo em fotos, correto? Então a grande sacada do Instagram é que você acaba se sentindo até um fotógrafo profissional, porque os efeitos que ele proporciona fazem fotos muito bonitas. Você não precisa de muito conhecimento técnico para poder fazer uma foto legal. E essa é a grande sacada do Instagram. Devido a essa característica de ter conteúdos por fotos, o Instagram ele é muito conhecido pelo forte engajamento dos seus usuários, tanto com conteúdo de foto, vídeo, nos formatos de timeline e stories. Não sei se você está familiarizado com esses termos, do stories, de timeline, mas no decorrer desse vídeo eu vou explicando entre a diferença desses formatos de stories, Instagram e tudo mais, você vai entender, fica tranquilo. É muito importante conhecer os formatos, porque o discurso e a forma de se criar o arquivo muda conforme onde você for utilizar ele dentro do Instagram. O primeiro deles é a timeline. Por que esse nome timeline? É um conteúdo linear, como uma linha do tempo. Ficou muito conhecido no Facebook e acabou sendo aderido por outras redes sociais. Hoje é praticamente um padrão de mercado. Ele mostra como se fosse uma linha do tempo, apesar de não seguir uma ordem cronológica, ele segue uma ordem de importância, mas vão sendo elencados de forma linear os conteúdos. E isso, por pesquisas, foi comprovado que facilita a pessoa a manter-se engajado com aquele tipo de conteúdo. E é o primeiro formato que você tem que pensar quando você vai pensar em conteúdos para o Instagram. Os conteúdos compartilhados numa timeline são chamados de posts, igualzinho no Facebook. O segundo deles, que agora está sendo muito utilizado já há algum tempo e tem dado muito engajamento, são os stories. O que são os stories? Os stories são imagens ou vídeos rápidos que você pode criar diretamente do seu celular, pode editar por lá mesmo. E eles têm uma característica, eles ficam disponíveis por apenas 24 horas. A intenção dos stories é mostrar mesmo o dia a dia, o tempo real do perfil do Instagram da pessoa que está compartilhando. O que na timeline, às vezes você posta uma coisa, você tem que às vezes planejar, pensar porque ela vai ficar fixa ali na timeline, no seu conteúdo. O Stories já é uma coisa mais do dia a dia, você posta um lugar que você está, uma novidade que chegou e ela vai ficar ali durante 24 horas disponível para os seus usuários. Nesse formato, você pode criar vídeos, pode criar fotos, colocar textos, frases, inserir GIFs, emojis, enfim. A criatividade é o limite para o tipo de conteúdo que você vai criar. Vale a pena pensar muito bem nos conteúdos e criar essa dinâmica de postagens, porque você vai mantendo sempre o seu usuário engajado com o seu conteúdo e ele sente parte do seu dia a dia quando ele acompanha os seus stories. Hoje os stories já têm um alcance maior do que a timeline, isso é fato. Só que isso não dispensa de utilizar também os posts de timeline. Daqui a pouquinho nós vamos falar da frequência de cada um, mas é muito importante trabalhar em conjunto, timeline e stories. Pensando no conteúdo ou na frequência, é muito importante você observar o padrão de comportamento do seu usuário ou da rotina dele para você ver em que horários você vai compartilhar os seus stories. Pense no comportamento comum deles. Por exemplo, se eles boa parte das pessoas costumam tomar café da manhã vendo stories. Eu garanto que você faz isso, eu faço isso. Um dos horários nobres que nós dizemos, que nós classificamos do Instagram, é das 6 às 8 da manhã. É a hora que as pessoas acordaram, estão tomando café, ou vendo um jornal, ou ouvindo o jornal hoje em dia, né? E ele está olhando os stories, vendo as atualizações do que as pessoas postaram no dia anterior. Então, às vezes, vale a pena pensar em alguns conteúdos nesse horário, ou pelo menos na noite anterior, num período em que ele esteja disponível no outro dia de manhã para o seu cliente, ou seu usuário, ou seu seguidor ver o conteúdo. Um outro horário interessante também é à noite. Como eu falei, às vezes as pessoas estão ouvindo, acontece muito, as pessoas hoje, elas estão assistindo TV, mas estão com o celular na mão, vendo as atualizações das redes sociais. Então, o seu cliente, o seu seguidor vai interagir com o seu conteúdo também à noite. Então você tem que pensar que ele pode ter uma interação muito forte nesse horário também. E o interessante do Stories é que a maior interação com eles acontece em horários fora do horário comercial.
Porque a pessoa está trabalhando, às vezes ela não está abrindo stories para ver. Ela vai parar de manhã, na hora do almoço e à noite. Então tem que pensar um pouco no comportamento do seu usuário para compartilhar o seu conteúdo e poder impactar ele. Falando em quantidade de stories. Tem gente que posta 1, tem gente que posta 20, 30. Um número interessante para você não cansar o seu usuário é até um limite de 7 stories por dia. Pode passar um dia ou outro? Pode. Às vezes você está num evento que você quer passar mais informações, está acontecendo algo na sua empresa, dentro do seu negócio, em que você quer mostrar o que está acontecendo lá e de repente são várias coisas, não tem problema. Mas uma frequência diária comum é até 7 stories. Para que a pessoa possa visualizar e ela olha aqueles tracinhos, né? Porque quando você vai ver o Stories, ele mostra os tracinhos de acordo com a quantidade dos Stories. E quando ele olha muitos, a chance de ele pular é grande, ou ele sair. Porque ele vai falar, puxa, tem muita coisa para eu ver. Talvez possa criar aquele impacto de que tem muito conteúdo para ser visto. Então pensa em moderar um pouquinho a quantidade, não postar muitos Stories todos os dias. Usa esse número, até mais ou menos 7. Um outro formato é o IGTV, que é o Instagram TV. Ele vem com uma opção menos limitada do que, por exemplo, os 15 segundos do Stories e o vídeo de 1 minuto da timeline. Ele é mais voltado para criadores de conteúdo. Então, se o perfil da sua empresa é mais para geração de conteúdo, vale a pena você colocar o IGTV como estratégia de divulgação. Inclusive tem uma dica, quando você tem um vídeo maior do que 1 minuto e você quer que apareça na timeline, você pode postar ele no IGTV e pedir que apareça uma prévia na sua timeline. Então o primeiro minuto do vídeo vai aparecer com um post de timeline e ele vai aparecer um link para ele ver o vídeo completo no IGTV. Eu acho que vale a pena você experimentar esse formato. Uma característica muito interessante que acompanhou o Instagram desde o começo é a utilização da hashtag. Eu acredito que você já tenha ouvido falar desse termo, que são o joguinho da velha, né? E para que ele é usado? Ele veio da essência, na verdade ele não foi inventado no Instagram. Já é uma outra rede social, o Twitter usava muito desde o começo a hashtag, mas no Instagram ele acabou sendo mais conhecido e utilizado. E para que serve a hashtag? Para categorizar e organizar os conteúdos. Então, por exemplo, fotos tiradas de um assunto X ou Y recebem as hashtags relacionados àquele conteúdo. E sobre hashtag nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É muito importante você avaliar qual hashtag você vai utilizar. Então, toda vez que você for compartilhar um conteúdo no Instagram, utilize sempre hashtags. Só que tem algumas regrinhas, algumas dicas, algumas regras para você utilizar as hashtags de uma melhor forma. Por muito tempo se utilizou as hashtags no primeiro comentário após a legenda da foto. Hoje, alguns estudos já mostram que colocar a hashtag logo após a legenda, na mesma linha da legenda, geram um melhor impacto na indexação e classificação das suas fotos. São pesquisas, mas elas comprovam esse resultado. Não tem uma informação oficial do Instagram, mas são pesquisas de testes que foram feitos para medir engajamento conforme a posição da hashtag no post. Também utilizar muitas hashtags não é sinal de que o seu conteúdo vai ser encontrado mais facilmente pelos usuários. Pelo contrário, o Instagram tem penalizado de certa forma o alcance de publicações que têm muitas hashtags. Qual que é o número recomendado? Por volta de 5 hashtags. Puxa, mas só isso? Você consegue ser muito mais específico de acordo com o conteúdo que você compartilhou usando poucas hashtags. Então a dica é não colocar hashtags muito abertas, como por exemplo marketing, artes. Coloque, por exemplo, marketing digital para negócios. É uma hashtag mais específica e que você pode atrair, inclusive, uma pessoa que está interessada exatamente naquele conteúdo. Então fica a dica, no máximo 5 hashtags e muito direcionadas e segmentadas para o conteúdo que você está utilizando. Ainda relacionado a hashtags, eu recomendo você a alternar as hashtags. Não utilize, por mais que o seu segmento é o mesmo, não muda, mas o conteúdo que você está postando é diferente. Então não pense só na sua empresa, pense no conteúdo que você está compartilhando e crie hashtags para aquele conteúdo específico que você está compartilhando. Então se você já tem uma conta no Instagram, veja se ela já está com um perfil comercial. Se não, mude agora. Por que você precisa mudar? Porque além de opções de mais funcionalidades que você vai ter, por exemplo, para criar um anúncio, uma promoção, você vai poder ter acesso a informações dos seus seguidores. As interações, as horas que eles ficam online, os conteúdos que eles interagem, qual é a faixa etária deles, de onde eles estão. E isso é muito importante para você traçar a sua estratégia.
Além disso, quando você muda para uma conta comercial, abrem mais opções de você colocar informações da sua empresa, como localização, telefone para contato, enfim. Não dá para pensar em divulgar sua empresa sem ter uma conta comercial no Instagram. Pensando nos formatos disponíveis no Instagram, comece a elaborar conteúdos para cada um deles. Existem 2 aplicativos que eu quero indicar para você, que inclusive nós vamos deixar o link aqui na página, que vão te ajudar a criar esses conteúdos de acordo com o formato, seja para stories, para timeline, enfim, tanto vídeo como texto. Um deles é o Canva e o outro é o InShot. São aplicativos bem fáceis de manipular. Se você baixava no seu celular e testava, você vai gostar muito do resultado. Outra coisa que eu indico muito você fazer é elaborar um cronograma de conteúdos. Não poste aleatoriamente. Chame a sua equipe, pensem juntos um cronograma semanal, mensal. Pensem a frequência dos conteúdos e o tipo de conteúdo que você vai postar. Uma dica que eu dou, eu já falei um número interessante para stories, que é mais ou menos 7 por dia. E a timeline, eu recomendo de 2 a 3 posts por semana. Por quê? É uma cadência legal para você interagir diariamente no seu stories e pontualmente pensar alguns conteúdos estratégicos na sua timeline. Então, 7 stories por dia e 2 a 3 posts na timeline do seu Instagram. E falando em conteúdo, seja original. Crie os seus conteúdos. Você tem muita coisa dentro da sua empresa que pode gerar conteúdo. Mas de vez em quando você pode usar conteúdos de terceiros, mas sempre citando a fonte e marcando as pessoas. E esse lance de marcar pode ser até interessante, que de repente você marca uma pessoa e você pode gerar um engajamento que ela pode compartilhar aquele stories, aquela timeline, no post dele você pode ganhar uma divulgação aí espontânea. Mas cuidado sair marcando pessoas sem autorização. Só marque pessoas em que você está usando o conteúdo delas. Falando no formato fotos, vale a pena investir muito nesse recurso. Aprimore o seu conhecimento. Pega o celular, treine a fazer fotos, a filtros. Eu até indico você a pensar num ambiente dentro do seu negócio, do seu estabelecimento, em que você use para tirar fotos. Põe um cenário, põe uma iluminação. Podem ser coisas simples que você usa na decoração e use isso para ornamentar, para criar uma fotografia bacana do seu produto. Experimente, vai valer a pena. As fotos não precisam ser profissionais. Pelo contrário, há pesquisas que mostram que fotos que tendem a ser mais amadoras geram mais engajamentos, porque ela não parece necessariamente ser uma propaganda e as pessoas interagem mais com ela. Mas isso não é também motivo para você fazer foto de qualquer jeito. Faça a melhor foto que você conseguir. Falando em vídeos, já é comprovado que os vídeos geram 2 vezes mais engajamento do que fotos. Não é que você vai deixar as fotos, mas os vídeos geram mais engajamento porque tem uma interação. E vale a mesma máxima, não precisa ser superprodução. Pode ser um vídeo amador, porém de uma forma melhor trabalhada. Faça o melhor que você pode. Treine, pegue lá o stories, vê a melhor posição, o melhor ângulo, a melhor iluminação. Treine, faça o seu melhor. Se dedique a isso, vai valer a pena. E agora na questão de divulgação. Fala-se muito em influenciadores. Devo ou não devo usar influenciadores? Eu recomendo muito você utilizar. É uma estratégia que tem dado muito resultado. Porque são pessoas que já têm um tráfego, já tem pessoas que acreditam no que ela fala e você pode usar esse engajamento dela para divulgar o seu negócio. Só que você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeira dica que eu dou, se você é um negócio local que tem uma região específica, uma cidade específica, procure influenciadores daquela região. Ele já sabe dialogar com o seu público, ele já está na mesma região geográfica que você e a chance de conversão é muito maior. Não pense também em grandes influenciadores porque o custo vai ser muito alto e talvez atraiam seguidores que possam nem consumir o seu produto. Então talvez não valha a pena. Pense em influenciadores locais. Já na hora de escolher um influenciador, não olhe somente o número de seguidores. Tome cuidado com isso. Olhe o número de engajamento. Como eu verifico isso? Olhe a quantidade de interação com o post dele. Quantas pessoas comentam? Quantas pessoas curtem? Ah, Marcelo, mas eu não consigo ver uma hora mais quantas pessoas curtem. Eu vou dar uma dica para você. Se você acessar o Instagram pelo navegador, pelo computador e não pelo celular, você consegue ver exatamente o número de curtidas que tem cada foto do influenciador. Então você pode analisar o engajamento.
Tem até uma ferramenta que nós estamos disponibilizando aqui na página que você pode utilizar para medir o nível de engajamento daquele influenciador e poder analisar se vale ou não a pena fazer uma parceria com ele. Mas também peça a ele informações. Ele tem lá no painel, como ele tem uma conta comercial, provavelmente, ele tem informações do público, faixa etária, onde eles se localizam, que horas eles estão online. Peça essas informações para ele. É o que nós chamamos basicamente de Media Kit. Peça essas informações para comparar se elas equivalem ou se aproximam pelo menos do perfil de público que você deseja atingir. Para finalizar e também rever alguns pontos, queria elencar com você algumas regras básicas para uma boa estratégia dentro do Instagram. A primeira delas, até nós falamos um pouquinho sobre isso, é ter um cronograma. Envolva a sua equipe nisso e também delegue os tipos de conteúdo que cada um vai gerar. Quem vai fazer as fotos, os produtos que nós vamos fazer, quando vão ser postadas fotos em stories, quando vão ter posts em timeline, que tipo de conteúdo nós vamos postar. Tenha isso inclusive no papel, numa planilha, para que todos possam ver e acompanhar e se envolver com esse cronograma. É muito importante todos estarem engajados nesse processo. Também nesses conteúdos, uma dica que eu dou é não queira vender em todos eles. Na verdade, dedique aos posts de venda em alguns momentos. De repente, a cada 30%, 40% no máximo, 30% dos seus conteúdos sejam dedicados à venda. Os outros sejam dedicados, por exemplo, à interação com o seu usuário, a mostrar novidades, a falar alguma dica, a ensinar o seu público, por exemplo, a como utilizar o seu produto. Isso é muito interessante. Não venda, não queira vender em todo post. Isso pode ser negativo para você e pode cansar o seu usuário, ele achar que você só está querendo vender. E isso não é legal, principalmente no Instagram. E em relação às hashtags, reforçando, é muito importante escolher as melhores hashtags que têm relação com o conteúdo que você está compartilhando. Lembrando de não usar hashtags muito concorridas ou muito genéricas, como por exemplo somente moda, acessórios, marketing. Pode pôr moda para crianças, moda infantil. Você pode usar segmentos um pouco mais específicos através de uma hashtag um pouco mais nichada, um pouco mais segmentada. Falando agora em seguidores. Seguidores precisam ser conquistados e não comprados. Ah, mas eu estou fazendo um anúncio, eu estou comprando seguidores. Não, é diferente. Você está fazendo uma estratégia de anúncios para conquistar novos seguidores que têm relação com o seu negócio. Mas nunca automatize ou compre ferramentas ou acredite em promessas de pessoas que fazem você ganhar 100, 200, 300 seguidores no mês. Isso não vai ser sustentável para o seu negócio. E ainda você corre o risco de ser penalizado e inclusive ter o seu perfil banido pelo Instagram. Nunca mais você recuperar e perder todo o trabalho. Cuidado com automatizações. O Instagram não tem olhado com bons olhos para isso e tem penalizado contas que têm usado automações. Nas informações de perfil da sua conta do Instagram, tem o que nós chamamos de link da bio, que é a biografia da sua empresa. Nela você pode fazer um link externo e você tem a possibilidade de fazer só um link dentro do Instagram. O único lugar que você consegue fazer um link é na bio. Fora as pessoas que têm mais de 10 mil seguidores que conseguem, a partir de 10 mil, colocar link no Stories, que é o famoso arrasta para cima que os influenciadores tanto usam. Então use de uma forma muito estratégica. Por exemplo, você pode colocar um link para o seu site, um link para o WhatsApp. Porém, tem uma dica muito legal que eu quero passar para você. Existe uma ferramenta chamada Link Me Bio, que nós colocamos ela, inclusive, aqui, um link para você acessar, aqui da página. Ela dá a possibilidade de você inserir mais links dentro da sua biografia. Isso você pode colocar, além do site, uma forma de contato, um WhatsApp, enfim, você pode usar de diversas formas. É um macetezinho para você colocar mais de um link dentro do seu Instagram. Vale a pena testar essa ferramenta. Enfim, espero que com essas dicas de hoje, de toda a Semana Digital do Varejo que se encerra hoje, possam somar de alguma forma para você poder criar as suas estratégias de forma eficiente utilizando os canais digitais. Para nós foi um prazer estar com você e espero que tudo isso resulte em crescimento e mais vendas para o seu negócio. Nos acompanhe nas redes sociais, nós vamos postar sempre conteúdos novos e de uma forma a ajudar você a sempre conquistar melhores resultados. Os links das nossas redes sociais estão aqui na página. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco e por nos acompanhar durante toda essa semana. Não só eu, mas toda a equipe aqui do Varejo Lab deseja a você muito sucesso nos seus negócios. Nós nos dedicamos para gerar um conteúdo que faça diferença no seu negócio. Estamos preparando muitas novidades para você. Fique atento. Até a próxima.